Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja neste momento tocando, enchendo o teu coração e a tua mente. Bom dia, se de repente você então recebe essa palavra na manhã do dia, boa tarde, boa madrugada, enfim, seja qual for o horário que essa palavra chega a você ou chegará a você, eu quero desejar a você que esta palavra seja um renovo de Deus, uma porção de Deus para o teu coração. E eu quero dividir com você, quero compartilhar um pouco da palavra de Deus que está em Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor, Josué 1, de 1 a 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora, você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e a toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte, muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Palavra do Senhor. Feche teus olhos, se possível, e vamos falar com o Senhor. A Deus, obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pela tua grandeza, misericórdia, graça e paz. E agora prepara o nosso coração, o coração dos ouvintes, de todos que estão neste momento a ouvir, a tomar parte e a receber esta mensagem. Fala ao coração de cada pessoa, em nome de Jesus, e usa a minha vida como instrumento, ó Deus, de salvação, de consolo, de edificação, em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu quero dividir com você nesse momento, a palavra que Deus colocou no meu coração, ele está então baseado no chamado de Josué. E eu quero situar o contexto para que você entenda a aplicação, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus então tem para mim e para você. O capítulo 1 de 1 a 9 do livro de Josué, ele marca o início da narrativa, da história desse grande homem de Deus, servo do Senhor, servo de Moisés, que foi treinado como discípulo para ser líder do povo de Israel. Biblicamente, a verdade é que Josué, ele era servo de Moisés e o povo de Israel estava a caminho da terra prometida, que Deus havia então assim prometido ao antepassado Abraão, confirmado aos seus descendentes Isaque e Jacó, que daria a terra de Canaã, atual então terra de Israel, também conhecida como Palestina, que daria então como posse, como herança aos seus descendentes. Foi a palavra, a promessa de Deus a Abraão. Deus então na história, ele então levantou Moisés para libertar o seu povo, os descendentes de Abraão, do Egito, que estavam escravizados ali há séculos. Deus
Deus não tem problema de amnésia, Deus não esquece das suas promessas. Portanto, por mais que pareça que Deus se esqueceu de você, eu quero que você se lembre, ao contextualizar esta mensagem, que Deus não se esquece das suas promessas. E os planos de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida jamais vão morrer. Deus havia prometido que faria então crescer, multiplicar a descendência de Abraão, e através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Portanto, Abraão então cumpriu a sua missão, seguindo o chamado de Deus, sendo obediente, e na descendência de Jacó, então, houve uma grande seca, uma grande fome, e o povo, então, os descendentes de Jacó, desceram para o Egito, e ali, então, por ocasião do governo de José, eles ficaram por ali. O tempo passou, séculos passaram-se, mas nesse processo, depois da morte de José e do faraó, então, que conhecia José, veio então um outro faraó que não tinha o mesmo sentimento por José, a mesma postura para com os filhos de Jacó, e desta forma o povo de Israel, os descendentes então de Abraão, representados ali na linhagem de Jacó, foram escravizados. E Deus então, para cumprir a sua promessa de abençoar todas as famílias da terra e então usar a descendência de Abraão, Deus levantou um homem. Deus então preservou a vida de Moisés desde o seu nascimento e então conduziu de forma soberana a sua história. Ele foi treinado no palácio dos egípcios, ou do Egito, como filho do faraó. Enfim, e no tempo de Deus foi chamado para libertar o seu povo. E aí, de forma objetiva, eu quero destacar que ao conduzir o povo sob então a mão forte de Deus até as proximidades da terra prometida, a terra de Canaã, Moisés chega um momento que ele avista a terra e, por conta então de ter desobedecido quando Deus disse que ele deveria tocar a rocha quando o povo estava sedento, ele, por motivo então de tanta tribulação, a murmuração do próprio povo, ele então irritado, ele bate na rocha, ele então desobedece o Senhor e excede. Moisés então ele não entra na terra prometida. Porém, Josué então e a descendência de Caleb são escolhidos então para entrar na terra prometida. O que significa dizer que toda geração que saiu com Moisés, a geração que não aprendeu a obedecer a Deus, não entrou na terra prometida. Moisés ainda teve o privilégio de avistar. E então quem entrou na terra foi justamente a descendência de Josué e Caleb, sob a liderança de Josué. E aqui eu me situo, e aqui eu convido você para entender a porção desse momento que Deus separou para nós. A palavra aqui tem a ver com o chamado de Josué para liderar o povo. Tem a ver com a conquista da terra prometida. Tem a ver com a entrada na terra. E aí, eu quero chamar a atenção porque aqui Deus chama alguém que já conhecia o povo. E por 3 vezes é enfático aqui no texto de Josué 1, de 1 a 9, o Senhor dizendo a Josué: seja forte e corajoso. Possivelmente por Josué conhecer o povo, as murmurações, a dureza do coração, por Josué conviver com o povo, por Josué então ser parte desse povo, ele então teve resistência de liderar esse povo. O Senhor chama ele e de alguma forma ele se sente incapaz de conduzir aquele povo para tamanha conquista. Eu quero dizer que quem capacita é o Senhor. Eu quero dizer que Deus, ele neste momento, assim como Josué, ele está batendo a porta do teu coração e te chamando no início de 2021 para conquistar. Josué, de forma muito concreta, aqui vamos situar mais uma vez em Josué, a missão dele era liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida, ali no Oriente Próximo. Sim, de forma muito concreta. Mas para isso o Senhor disse: olha, você não se aparte do livro da lei, dos meus mandamentos, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E aqui entra o grande segredo. O Senhor disse que uma vez que ele permanecesse então fiel à palavra, aos seus mandamentos, ele seria bem sucedido. O Senhor disse também: não tenha medo, seja forte e corajoso, porque eu serei contigo, eu te garanto vitória. A missão de Josué era árdua, a missão era espinhosa, era difícil, porém era uma missão
abençoada por Deus e abençoadora, porque o próprio Deus disse a Josué: eu sou a tua garantia. E quando Deus é a garantia, não há como falhar, porque o choro pode durar uma noite. A semeadura é árdua, ela é trabalhosa, ela tem um preço, mas a perseverança e a certeza de que Deus está conosco nos leva então à vitória. Eu quero te convidar aqui e destacar algumas coisas. Primeiro, com base no chamado de Josué para liderar o povo na conquista da Terra Prometida, eu quero destacar o seguinte tema nesta mensagem: uma vida vitoriosa, ou chamados para uma vida vitoriosa. Biblicamente aqui fica claro de que o Senhor chamou Josué para ser um líder e para conduzir o povo à vitória. E eu quero trazer para 3 áreas da nossa vida: a área profissional, a área familiar e a área relacional. Não há como, biblicamente, você ser bem-sucedido na família, na profissão e nos relacionamentos se você não temer ao Senhor. Você pode ser, de repente, um hábil político, você pode ser, de repente, alguém que tem uma capacidade de convencer pessoas, carismático, você pode ser um administrador excelente, você pode, enfim, ter várias virtudes. Mas a vida, ela não se esgota aqui. A vida não para aqui. E eu quero chamar a atenção: ei, você tem sonhos? Você tem projetos? 3 coisas principais, ou 3 áreas principais aqui na vida de um ser humano. E eu vou colocar em primeiro lugar, depois de Deus aí, família, a profissão e os relacionamentos. Enquanto Josué foi chamado para conduzir o povo de Israel para conquistar a terra, a primeira lição que nós aprendemos: conquistar, alcançar a bênção do Senhor passa por luta, esforço, uma decisão, um empenho. O fato de Deus garantir a Josué que lhe daria vitória, seria com ele como foi com Moisés, não significa dizer que nós não precisamos então nos esforçar, nós não precisamos então de renunciar outras coisas que nos distraem, que nos afasta de Deus, do foco da missão. Qual é a tua missão na terra? Qual é a tua missão aqui? Será que a tua missão é apenas sofrer? Será que a tua missão é apenas curtir? Será que a tua missão é apenas viver, vegetar como uma planta, uma pedra, um metal, enfim, algo sem vida, sem sentido ou sem perspectiva de futuro? Eu quero dizer para você que não. Eu quero dizer que Deus tem um plano para a tua vida. Assim como Deus chamou Josué para conduzir o povo de Israel à conquista da Terra Prometida, Deus, nesse momento, bate a porta do teu coração e te convida para uma vida vitoriosa. Para que você possa ser bem-sucedido, então, na construção diária da tua família de forma saudável. Para que você, então, construa, então, uma vida profissional saudável, próspera, sólida e de excelência. Para que você construa relações pautado na verdade, pautado no amor, pautado de fato na justiça. Enfim, são valores que parecem arcaicos, ultrapassados, quem sabe para alguns até caiu em desuso, mas eu quero dizer para você que a vida ela só tem sentido quando o próprio autor da vida, Deus, é o centro. E Deus é de fato o limiar. Ele é de fato o equilíbrio, a base, a balança, aquele que determina o ponto de equilíbrio e aquele que dá sabor à nossa própria vida. Portanto, eu quero dizer para você que a primeira lição que eu aprendo e que eu quero dividir com você, com Josué, é que para conquistar, eu preciso depender de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu preciso entender que para conquistar, eu preciso ser forte e corajoso. Eu preciso, então, ter atitude. Eu preciso escolher trilhar o caminho de Deus. Eu preciso escolher obedecer os mandamentos, a palavra de Deus. Eu preciso escolher, então, honrar a Deus. Entendendo que a vida não tem sentido se vivermos somente o aqui e agora. Muitos não conseguem nem concluir, nem realizar, nem alcançar os seus sonhos. Outros, no auge do sonho,
então perdem a vida, tiram a vida, ou têm a sua vida ceifada, ou então interrompida de alguma forma. O fato é que nós não somos eternos, o fato é que nós somos finitos, o fato é que a vida sem Deus não faz sentido. É como uma corrente onde a cada dia que passa, um elo é retirado. Ou seja, à medida que nos distanciamos de Deus, a nossa vida vai encurtando, porque a eternidade prolonga a vida. A eternidade é a vida na sua plenitude. A eternidade não tem fim. E Deus é a eternidade. Deus é a própria vida. E eu quero dizer para você que conquistar hoje, o Senhor te chama para uma vida vitoriosa, para conquistar de fato na tua vida familiar. Construa a tua família na rocha. Se o Senhor não for a base do teu namoro, do teu noivado, do teu casamento, será em vão todo o teu esforço. Se o Senhor não for a base da educação dos teus filhos, será em vão o teu esforço. É muito arriscado, é muito perigoso construir uma vida inteira sem lembrar que nós não temos o controle da nossa existência. De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta fazer tudo que a gente quer, que a gente pensa, e não ter a própria salvação, e não ter a vida eterna, e não ter o autor da vida, e não ter segurança e nem esperança do amanhã com Deus? A família é a base, é a sociedade mãe da sociedade civil, da sociedade maior, é a célula menor. Porém, se essa família ela é uma célula saudável, consequentemente nós vamos contribuir para uma sociedade saudável. Se essa família ela é desestruturada, o pai não respeita a mãe não respeita o pai, enfim, se os filhos não respeitam os pais não respeitam os filhos, se não há saúde, se não há amor, se não há respeito, se não há cumplicidade, se não há Deus na base, é uma família condenada ao fracasso. E quero convidar você a voltar aos pés da cruz. A cruz é o caminho de volta para Deus. Mas tem uma segunda lição. Além de Josué ser chamado a depender de Deus, há uma segunda coisa, destacamos: ser forte e corajoso. A escolha de obedecer os mandamentos, de perseverar, é entender que somos contraditórios, falíveis e falhos, mas também é um ato de coragem, dizer eu escolho Deus, quando você pode sofrer críticas, quando você pode, por uns poucos, receber um aplauso, mas também você pode, então, receber muitas críticas. Por outro lado, não ter medo das críticas, do que podem pensar. As pessoas vão te respeitar pelo que você é, não simplesmente pelo que você diz. Terceira e última lição que eu quero destacar. O Senhor disse que o segredo do sucesso está em não se desviar da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Há uma diferença daquele que constrói a sua vida segundo os seus esforços, segundo então a confiança em outras pessoas, em outro ser humano, nas próprias riquezas, na própria força, nos relacionamentos. Esse então constrói a sua vida sobre areia. Mas aquele que constrói toda a sua vida, a vida familiar, a vida profissional, com excelência, dando o seu melhor, procurando ser uma versão melhor de si mesmo a cada dia. Aquele que constrói a relação entre os amigos, colegas, vizinhos e parentes de uma forma respeitosa, de uma forma então honrosa, de uma forma verdadeira, e se constrói uma vida saudável, sólida, com raízes profundas na palavra de Deus, porque Deus é a base da sua vida. Quando você tem uma família então saudável, quando você investe na sua família, quando você coloca Deus no centro, quando você então procura colocar Deus no centro da sua carreira profissional, por mais que você conquiste voos altos, você não vai se perder com o que você conquistar, porque você aprende que você é mordomo de Deus. E quando você é mordomo, você não é dono, você é servo do Todo-Poderoso. E desta forma você aprende a exercitar o desapego, a ser generoso então na obra do Senhor, a ser generoso então com as pessoas, e liberal na obra do Senhor e com os necessitados. Você aprende primeiro a cuidar da casa, cuida dos seus filhos, da sua mulher. A mulher cuida do marido, cuida dos filhos. Você aprende também que administrar bem o que você ganha na vida profissional e nas relações profissionais significa também honrar a Deus. Você aprende que respeitar o próximo, as relações com amigos, colegas, vizinhos, parentes, ou seja, a vida relacional em geral, significa colocar Deus no centro.
No que depender de você, tenha paz com todos. E quando você tem paz com Deus e paz consigo, o mundo pode estar em guerra, mas você experimenta a paz que o mundo não conheceu. Eu quero falar para você que uma vida vitoriosa é uma vida que tem o próprio Deus na base da existência. Uma vida vitoriosa é uma vida que entregou o seu destino, a sua história nas mãos de Jesus. Jesus é a ponte que nos leva para Deus. É o caminho de volta para Deus. Jesus é Deus em resgate. Jesus, de fato, é a nossa salvação. Uma vida vitoriosa é uma vida que não está entregue, não está refém de momentos de felicidade. Não está refém de pessoas, não está refém de dinheiro. É alguém que não é mercadoria, é alguém que entende, eu não sou uma mercadoria, eu não estou à venda. E entende que honrar a Deus está acima de qualquer valor monetário, está acima de qualquer prazer mundano, está acima de qualquer prosperidade aqui. Entende que existe uma vida maior do que essa nuvem de verão, essa chuva de verão que passamos aqui. Portanto, conquistar significa ter uma vida íntegra com Deus. Significa que os nossos sonhos são colocados nas mãos de Deus no nome de Jesus. E então os nossos sonhos são embalados pelo Senhor. Significa que Jesus é de fato o elo. Jesus é aliança. É aliança, então, com Deus. Em nome de Jesus fazemos aliança com Deus. Em nome de Jesus somos aceitos por Deus. Em nome de Jesus somos perdoados. Em nome de Jesus recebemos o perdão dos pecados. Em nome de Jesus recebemos a salvação. Em nome de Jesus temos paz. Em nome de Jesus temos vida, vida abundante. Em nome de Jesus nós podemos crer no amanhã, ter esperança. Eu quero deixar essa palavra nesta noite. Uma vida vitoriosa é uma vida que passa, primeiro, pela dependência de Deus. Segundo, é uma vida que passa, então, pela escolha, pela decisão corajosa de seguir os mandamentos de Deus. De entender que Jesus é o resgate enviado por Deus para nos salvar. A missão de Josué foi conduzir o povo a conquistar a terra. E a tua missão qual é? Eu quero dizer que quando Deus enviou Jesus, Ele enviou para chamar eu e você, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, idosos, todos para fazerem parte de uma família, de uma comunidade de discípulos, para que possamos então conquistar corações, conquistar territórios, através de vidas, levar o reino de Deus, o evangelho, ou seja, levar o reino através da pregação do evangelho, através dos valores do reino, através do próprio evangelho encarnado, Jesus Cristo. Significa que a mudança na família, a mudança em uma postura profissional, a mudança relacional tem a ver com a centralidade de Cristo na minha vida e na sua vida. Com Cristo, eu quero dizer que você recebe de Deus o chamado para uma vida vitoriosa, porque não vai depender de circunstância. O choro pode durar uma noite. Ah, pastor, eu estou desempregado. Creia, Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Ah, pastor, estou passando por dificuldade. Ah, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vai passar. Coloque o seu currículo, dobre o joelho, faça contatos, creia, busque primeiro o Senhor, não desista. Ouça qual é a vontade de Deus para você. Qual é a sua missão na terra? Se é o ministério pastoral, se é o ministério missional, missionário, se de fato é o ser discípulo onde você está, na tua profissão, no teu trabalho, na tua família, entre os teus amigos, não importa. Se é tempo integral, como a gente conhece, pastor tempo integral, o missionário, mas eu quero dizer que todos nós somos chamados a ser discípulos de tempo integral. E aonde você trabalha, a sua profissão, aonde Deus te colocou, o seu bairro, a sua comunidade, as pessoas que você se relaciona, é o teu campo missionário. Portanto, Deus tem chamado homens e mulheres. E esse ano 2025, Ele quer de fato, e Ele te convida para fazer parte desse poderoso exército de líderes, de homens e mulheres, chamados para uma vida vitoriosa e para levar outras pessoas a conhecer a palavra de Deus e a ter Jesus Cristo, o segredo da vitória, a base,
justamente o caminho para a comunhão com Deus, para caminhar em uma vida de obediência e uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa, eu quero destacar aplicando para a nossa vida e fechar, concluir. Ele passa, primeiro, por entender que dependemos de Deus. O Senhor falou com Josué, olha, eu serei com você, como eu fui com Moisés. Segunda coisa, passa pela escolha. Seja corajoso. Toma a decisão de seguir a Deus, de entregar sua vida a Jesus. Terceira coisa. A terceira coisa passa também pela sua atitude de não se desviar da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o segredo do sucesso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando se vê a base da existência de um ser humano, o nosso pensar é influenciado pela palavra. O nosso sentir é influenciado pela palavra. O nosso falar é influenciado pela palavra. E outras pessoas seguirão os teus passos. Deus está te chamando para influenciar vidas. Deus está te chamando para levar vidas a conhecê-lo. Para levantar pessoas. Para restaurar famílias. Para restaurar profissionais. Para restaurar relacionamentos. Deus está te chamando. Porque nesse momento Ele estende a mão. Ele está disposto a tocar da tua família a partir de você e usar você para restaurar a tua casa. Ele está disposto de tocar na tua vida profissional e revolucionar tua visão de ousadia, de excelência, de fé, de perseverança, de esperança e atitude. Ele está disposto em tocar nos teus relacionamentos e te usar como boca de Deus, como instrumento de Deus, para levar a mensagem de salvação, a mensagem de esperança, a mensagem de Deus aos teus e a todos que fazem parte da sua vida. A palavra de hoje foi baseada no chamado de Josué para conduzir o povo de Israel à conquista da terra prometida, a uma vida vitoriosa. Deus te chama hoje para uma vida vitoriosa. Portanto, abra mão de conduzir a sua vida do jeito que você simplesmente quer. E permita que o Espírito Santo de Deus transforme a tua maneira de pensar, a tua maneira de sentir, a tua maneira de falar. Porque Deus te fez para ser um vencedor. Deus te fez para habitar em você. Deus te fez para você morar com Ele eternamente, para viver com Ele a partir daqui e agora. Deus te fez para você ser um vencedor. E um vencedor não se limita aos bens materiais. Um vencedor não se limita a momentos de felicidade ou de prazer. Um vencedor não se limita a momentos de risos, mas significa ter o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o autor da vida, habitando em você pela ação do Espírito Santo. Significa colocar a sua vida nas mãos de Deus e ser um instrumento de Deus, um representante de Deus aqui na terra. Deus, neste momento, convida você para fazer parte da missão da comunidade dos discípulos. Abandone a vida de egoísmo, abandone a vida de distração, falta de compromisso com Deus, abandone a incredulidade, abandone a murmuração, abandone o medo. Não deixe que o medo te escravize. Eu vou perder amigos. Você não vai perder amigos. Você vai ganhar amigos, porque Deus quer te usar para restaurar os teus amigos. O meu casamento, Deus quer te usar para restaurar o teu casamento. E então a minha vida profissional, Deus quer te dar um novo olhar para a tua carreira profissional. Que Deus aplique o teu coração, o nosso coração, essa palavra. E que você possa tomar posse dessa palavra. O ano da conquista. Que seja 2021. Chamados para uma vida vitoriosa. Diga a Deus, eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.